Depois você manda isso aí. Manda o programa próprio, já deu 3 horas. Música, entrevistas, notícias da cidade. Aqui você encontra sempre uma boa novidade. Programa Roberto Santana. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Como está aí no seu bairro, na sua cidade? Tudo em paz? Tá um sol gostoso? Tá chovendo ou tá frio? Tá tudo bem? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Eu tenho a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital. Meu candidato, o nosso candidato a prefeito por Campinas, São Paulo, Rogério Menezes. Rogério Menezes, boa tarde, muito obrigado por aceitar o meu convite. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem. Uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio Campinas Digital e poder dialogar com vocês. O nosso candidato a prefeito já leva uma vantagem. Ele tem rádio, ele tem voz de locutor de rádio FM, você viu? Um vozeirão, hein, você viu? Então, agora, hoje é 28 de outubro de 2020, são exatamente 15 horas e 1 minuto aqui na cidade de Campinas, São Paulo. Nós estamos falando para Campinas, região metropolitana, Brasil e o mundo, porque a rádio é online. E vocês podem participar fazendo pergunta aí pelo nosso Face, que é www.radiocampinasdigital. Nós vamos bater um papo aqui, vamos saber o que o nosso querido candidato a prefeito Rogério Menezes vai fazer de diferente caso ele seja eleito prefeito de Campinas. Por que Rogério Menezes, candidato a prefeito de Campinas, merece ser prefeito de Campinas? Olha, Roberto, eu tenho experiência em gestão pública. Eu acho que eu mereço ser prefeito de Campinas por ter uma trajetória de 23 anos irretocável. Acumulei experiência na prática, realizei projetos por onde passei, entreguei resultados, alcancei metas e não me misturei com nada de errado. Nunca fiz nada errado. Não respondo a nenhum processo. Não tenho nenhuma mácula, nenhuma mancha na minha trajetória na vida pública. Isso deveria ser simplesmente a minha obrigação. Mas, infelizmente, no cenário da política nacional, que se transformou a nossa política, as pessoas misturando coisa pública com coisa privada, isso hoje é uma qualidade importante. Eu tenho, Roberto, também como um sinal de estabilidade, da minha tranquilidade na vida, do meu equilíbrio, que eu acho que nesse momento o equilíbrio é uma das principais qualidades. Eu tenho 23 anos no mesmo partido político. Eu não mudo de partido conforme o andar da carruagem. Eu não sou igual biruta de aeroporto, igual tem uns aí que passam por 3 partidos em pouco tempo, às vezes 1, 2 semanas, quando você vê ele se filiou no 3º partido e não no 1º nem no 2º. Então, nós precisamos de estabilidade, de gente equilibrada. Eu completo no dia 2 de janeiro, quando pretendo aí, se a população assim desejar, assumir a prefeitura de Campinas, eu vou completar 30 anos de casado com a minha esposa Elizabeth Rossato Menezes de Mello, com quem tive 2 filhos, Beatriz Rossato Menezes de Mello e Otávio Rossato Menezes de Mello, com 23 e 21 anos, respectivamente. Então eu sou uma pessoa equilibrada, preparada para a gestão, onde passei, entreguei resultados. Eu estou pronto para poder fazer uma excelente gestão num período dos mais difíceis da história da nossa cidade, em que a gente precisa de gente preparada e equilibrada para governar. Candidato a prefeito Rogério Menezes por Campinas, São Paulo. O senhor sabe que Campinas cresceu muito rápido e se tornou uma cidade muito cara para se viver. Aqui o IPTU é alto,
a luz é alta, tudo é muito caro. Caso o senhor seja eleito, o senhor tem algum projeto para diminuir um pouco esse custo de vida para a população de Campinas? Olha, realmente isso acontece, né? A gente tem observado muitas empresas indo para a região, indo para Limeira, indo para Hortolândia, escolhendo outras cidades aqui no entorno mais próximo de Campinas, em função do IPTU, em função dos tributos, né? Então a gente precisa sim fazer um estudo para verificar esses gargalos, identificar esses problemas que estão levando a desinvestimento. A empresa iria investir, ela deixa de investir, deixa de gerar emprego, com isso deixa de gerar receita para a própria prefeitura. Nós temos que fazer uma varredura à procura desses entraves do custo Campinas elevado, para a gente melhorar o ambiente de negócios na cidade. Temos que fazer isso com muito equilíbrio. É muito fácil o prefeito, o candidato vir aqui e falar, vou abaixar todos os impostos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas a conta não fecha. Então, mas nós precisamos fazer com critério uma varredura, ver as coisas que estão anormais, que estão muito acima da média, que estão causando um problema para a cidade. Por exemplo, nós precisamos agilizar as aprovações em Campinas. Eu fiz isso na Secretaria do Verde. Então eu posso dizer que eu vou fazer porque eu entreguei esse resultado. Quando eu assumi a Secretaria do Verde, a aprovação ambiental em Campinas tinha 636 protocolos físicos na fila. Eu digitalizei tudo informatizado, os prazos caíram, a gente conseguiu aprovar empreendimentos com licença prévia com 20 dias, 18 dias Minha Casa Minha Vida, média de 36, 40 dias, quando era de 276 dias. Então eu posso dizer que a gente vai acelerar, criar as condições para um novo ciclo de investimentos, de desenvolvimento econômico, com geração de empregos e oportunidades, porque, volto a dizer, quando eu tive a oportunidade, eu fiz. Então eu posso dizer que vou fazer porque tenho credibilidade para isso. As pessoas fazem discurso, mas tiveram oportunidade, fizeram gestão de alguma área e não fizeram, não entregaram o resultado. Então a gente está fazendo, na verdade, uma fala que condiz com a nossa prática, com a realidade do que fizemos à frente da gestão pública. Candidato Rogério Menezes, prefeito de Campinas, São Paulo, que o número é 43, PV, Partido Verde. A pandemia causou sérias dificuldades em todas as cidades e prefeituras. Automaticamente, as prefeituras estão sem verbas para investir. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende fazer para melhorar a saúde de Campinas, mesmo nesta crise? Olha, primeiro essa questão dos recursos, a gente precisa gerar um novo ciclo de investimento econômico para poder arrecadar mais impostos, né? E a gente só arrecada imposto se a economia prosperar, não tem outro caminho. E a prefeitura pode dar uma contribuição importante para a economia prosperar, fazendo então esse plano de transformar Campinas num centro do turismo de negócios, fazendo as parcerias público-privadas que estão travadas na prefeitura acontecerem para que haja um investimento na iluminação pública, 225 milhões, investimento no lixo, 930 milhões que estão previstos na PPP, o investimento também no lixo, na iluminação, investimento na concessão de ônibus públicos, né? 870 milhões, todos esses investimentos, somados aos da Sanasa, que são 250 milhões, somados aos 500 milhões previstos para o Plano do Verde, para a implantação dos parques lineares do Plano do Verde, isso tudo soma um pacote de investimentos que, se destravados, são privados e chegam aí à ordem de 2,7, 3 bilhões. Então eu vou atrás para que esses investimentos privados aconteçam, para a gente poder arrecadar dinheiro, gerar emprego e renda, movimentar a economia, para a gente poder ter margem para fazer os investimentos sociais necessários. E aí é lógico que a prioridade das prioridades é a saúde. A saúde, nós precisamos colocar os centros de saúde para funcionar em Campinas. Nós precisamos que tenha médico, que as equipes de saúde de família estejam completas, que tenha insumos, remédios. Rogério, hoje por que falta insumo e remédio no centro de saúde? Por causa de dinheiro? Não. O orçamento de Campinas na área da saúde é um dos maiores do Brasil, mais de 1,55 bilhões de reais por ano.
Então o que falta é gestão, o que falta é controle. Controlar as licitações, controlar os prazos, controlar a logística, controlar a entrega, fazer o remédio estar lá disponível quando a população precisa. E à medida que a gente completa as equipes dos centros de saúde, à medida que a gente completa as equipes também dos médicos de família, das equipes de medicina da família, a gente consegue desafogar os hospitais. Porque em vez daqueles pacientes com uma doença mais simples, menos grave, tá lá batendo na porta do hospital, competindo com o paciente grave, ele já vai ter o seu problema resolvido na base, na medicina de família, no sistema básico das unidades básicas de saúde. Então essa é a nossa visão. Vamos fortalecer a base da saúde em Campinas para a gente poder atender a população, principalmente a população mais simples, que está sofrendo com os centros de saúde, que foram sim reformados, que muitas unidades novas foram abertas, tem pronto atendimentos também que foram ampliados, mas precisa funcionar. Não adianta apenas a estrutura física, precisa atender a população. Nós estamos entrevistando o Rogério Menezes, candidato a prefeito de Campinas, São Paulo. Aliás, todos vocês que queiram vir aos estúdios da Rádio Campinas Digital, bater um papo com Roberto Santana. Pode ser candidato a vereador, a prefeito, já veio bastante, mas ainda está faltando alguns. Por favor, entre em contato com Arthur Rezende, 992-949305. Porque o Arthur ele tem agenda lá e já sabe os dias, horários que estão vagos. Além de tudo, faz uma arte e tal. E você pode vir. A Rádio Campinas Digital não tem partido, é apartidário, tá? Então, não importa o partido, a intenção da Rádio Campinas Digital é que você venha aqui, bata um papo e fala para os nossos ouvintes o que vai fazer diferente caso seja eleito prefeito de Campinas, ok? Ou vereador em Campinas. Candidato a prefeito Rogério Menezes. A segurança em Campinas está com um contingente muito baixo. E o número de homicídio aumentou, o número de suicídio aumentou, o número de feminicídio aumentou também. Conclusão, esse ano já o número de assassinatos já ultrapassou aí o ano passado, eu não sei bem, mas está muito alto. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor vai fazer, ou tem algum projeto para melhorar a segurança pública em Campinas, São Paulo? Olha, a primeira coisa é cobrar o Estado de São Paulo, porque a segurança, constitucionalmente, na legislação, ela é de responsabilidade da Polícia Civil e da Polícia Militar. Principalmente a investigação por parte da Polícia Civil, quer dizer, o Estado tem que estar mais presente. A gente vem observando nas últimas décadas a perda de gente, de pessoal por parte da Polícia Civil. A gente tem muita reclamação nesse sentido. Então, nesse campo, a gente precisa cobrar o governador. Evidentemente que um prefeito de Campinas, com a liderança somada aos prefeitos de toda a região, mais de 20 cidades importantes, tem que bater lá no governador, porque aqui também não adianta cuidar da segurança em Campinas e não fazer isso integrado de forma regional, porque não há limites nessa questão, né? A gente precisa, na verdade, ter um trabalho interligado, com câmeras inteligentes, com sistema ligado, interligado, inclusive no Detecta do Estado. Então a gente tem que fazer um trabalho forçosamente junto com o Estado. Mas o prefeito pode ajudar sim. O que ele pode fazer? Fortalecer a Guarda Municipal, ouvir a Guarda Municipal, capacitar permanentemente a Guarda Municipal e também fazer com que a Guarda Municipal tenha o convênio finalmente assinado com as polícias militar e civil. Porque pode parecer incrível, mas tem um convênio aí que precisava ser assinado, tem uma burocracia que atrapalha essa aproximação das guardas com relação à Guarda Municipal. Então nós vamos fazer isso acontecer, nós vamos também iluminar a cidade, colocar câmeras, então iluminar os 225 milhões de investimentos, são 130 mil pontos de iluminação nova, sai aquela lâmpada amarela e entra aquela lâmpada clara, que realmente ilumina e gasta menos energia, inclusive, para a prefeitura. Isso garante mais sensação de segurança, mas a gente precisa, além de iluminar, encher a cidade de câmeras, porque a gente tem as câmeras são hoje
elas são em 500, mas tem muitas quebradas. Eu tive o relato lá que, infelizmente, tem muitas para serem consertadas e a gente precisa chegar a pelo menos o dobro. 1000 câmeras funcionando, inteligentes, para poder identificar as pessoas rapidamente. Uma câmera que não precisa ninguém ficar ali controlando para ver se aquele é o bandido A ou B, automaticamente faz a identificação facial. Então nós vamos aperfeiçoar essa tecnologia e ampliar o número de câmeras nas nossas ruas. E isso já vai trazer uma maior segurança, interligado com o sistema Detecta, nós vamos fazer com que esse sistema funcione regionalmente. Então segurança tem outro aspecto. Nós precisamos fortalecer os CONSEGs, os Conselhos de Segurança, e também as iniciativas de vigilância, de vizinhança solidária, né? Esse processo de vigilância que envolve os vizinhos, o acompanhamento do que está acontecendo naquele quarteirão, um se comunicando com o outro via Zap. Então nós vamos estimular os conselhos de segurança e esse intercâmbio da polícia com as vizinhanças organizadas para a gente dificultar a vida aí das pessoas que querem fazer coisas erradas e que devem ser percebidas e combatidas. Estamos entrevistando o Rogério Menezes, candidato a prefeito de Campinas, São Paulo, número 43 do PV. Se conselho fosse bom, ninguém dava, mas o Roberto Santana gosta de dar umas dicas. Por isso, você que está construindo, reformando, ou é eletricista e precisa de materiais elétricos, não perca tempo. Vá direto a Logos Materiais Elétricos. Ela fica aqui pertinho de você, na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, Campinas, São Paulo. Acesse agora logoscampinas.com.br. O telefone é 3273-3760, código de área 19. A Logos, além de trabalhar com as melhores marcas, também tem os melhores preços e vende por atacado e avarejo. Logos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas, São Paulo. Agora, se o seu telefone caiu, quebrou, a sogra quebrou a televisão, não brigue com ela. Leva na 42 assistência técnica multimarcas, que fica ali na Barão de Itapura, 1728, no Guanabara, em frente ao Colégio Imaculada. O telefone é 3367-5894. Você pode fazer o orçamento sem compromisso, www.42assiste.com.br. Agora, se você gosta de coisas gostosas, eu vou te dar uma dica. Vá no Tim Bife, é um empório que fica dentro do Ventura Mall, do meu amigo Pedro. Ora, lá você vai encontrar gostosos cortes de carnes extras, maminha, picanha, contrafilé, tem até cordeiro. Também tem gostosos queijos, gostosas massas, uma carta de vinho nacional importada, tudo isso com um precinho muito bom. Acesse agora www.timbife.com.br. O telefone é 3251-3444. Tim Bife, o cantinho mais gostoso de Campinas, São Paulo. Agora, meu amigo e minha amiga, deixe de balela e vamos pro Capela Bar, na Avenida Moraes Salles. Candidato Rogério Menezes, candidato a prefeito de Campinas, São Paulo. Como se vê as finanças de Campinas, da Prefeitura de Campinas, depois da pandemia? Olha, a situação das finanças públicas se agravou. A gente tem uma situação hoje aí de queda de arrecadação aí da ordem de 350 milhões. A ajuda que o governo federal enviou em 3 parcelas soma no máximo 130 milhões de reais, é pouco. E a gente observa então uma situação em que o restos a pagar para o próximo governo deve ser grande, deve chegar aí a um déficit no final desse ano de cerca de 700 milhões de reais, isso é bastante. E nós vamos precisar também trabalhar com outros complicadores. Por exemplo, no início do governo Jonas Donizete, você tinha um déficit na Previdência Municipal da ordem aí de 100 e poucos milhões. No máximo 130 milhões, cresceu num segundo momento para isso. E terminou aí essa gestão, né, segunda gestão, com o crescimento desse déficit. Isso não é um fenômeno de Campinas, foi nacional, né, em a maioria das prefeituras e governos do estado. No caso de Campinas, aumentou para 500 milhões de reais ano, R$500 milhão. Então nós vamos precisar fazer uma capitalização, fazer um novo sistema, fazer mudanças na Previdência,
sem aumentar a contribuição dos servidores. Não é correto cobrar essa conta, essa fatura. Nós estamos, aliás, no dia do servidor público hoje, hein? Dia do servidor público. Parabéns aí ao 28. servidor público de Campinas. Parabéns aos servidores públicos e um compromisso do Rogério Menezes. Nós vamos interromper a trajetória de distribuir esse prejuízo, esse ônus para o servidor público. Sem nenhuma possibilidade no nosso governo, não haverá mudança na alíquota de contribuição da Previdência. E tem outras questões que a gente podia falar aqui para o funcionalismo, né? Respeito, diálogo, trabalho. E eu posso falar também porque eu fiz, né? 7 anos e meio na Secretaria do Verde, eu sou reconhecido pelos servidores públicos como um secretário presente, aberto, que dialoga e que consegue, portanto, alcançar coletivamente, junto com eles, com excelentes servidores públicos que nós expomos, os melhores resultados naquilo que a gente está fazendo. Então esse é o nosso compromisso. Mas voltando para as finanças, o que ocorre? O ano que vem nós vamos ainda ter uma economia tímida, do ponto de vista do crescimento econômico. A gente tem previsões no máximo de 2,9% de crescimento o ano que vem. Esse ano, nos últimos trimestres, teve recuos aí que chegaram a 9%, então um mergulho na economia. Então você vai crescer 3% em cima de uma base muito baixa, porque a gente teve perda econômica nos últimos anos. A gente já vinha patinando antes da epidemia, agora a coisa desandou de vez, né? Esse ano foi uma situação bastante complicada. Isso coloca o próximo prefeito pressionado. Vai ter que fazer mais com menos, porque as despesas elas serão crescentes, principalmente a demanda na área de saúde, educação e de assistência social, em função do desemprego, de todas as pessoas que estão precisando de ajuda nesse cenário histórico da pandemia, e nós vamos ter também as dificuldades que já foram relatadas aqui de arrecadação. Então nós precisamos equalizar, nós vamos precisar fazer realmente uma gestão com pente fino. Não pode ter nenhum desperdício, cada centavo tem que ser bem aplicado. Outro compromisso meu, tolerância zero com a corrupção. Zero, eu posso dizer porque eu fiz, eu tenho 23 anos sem nenhuma mancha, sem nenhum processo, nada. Então em função disso eu posso dizer, olha, compromisso nosso, cada centavo do dinheiro público será aplicado para melhorar a qualidade de vida dos campineiros e das campineiras. Então, nesse contexto difícil, nós precisamos de um prefeito experiente. Não é hora da gente fazer teste, não é hora de pós-graduação, porque as pessoas querem fazer pós-graduação em gestão pública no cargo. Deviam fazer pós-graduação antes, tem cursos de pós-graduação. Eu fiz na vida, eu estou há 23 anos na gestão pública, nunca fui demitido. Da onde saí porque percebi que acabou o ciclo, que não estava agora conseguindo avançar naquelas questões que precisavam avançar, então peguei meu boné e fui embora. Agora, nós não podemos colocar gente que não tem experiência em gestão pública. Às vezes foi um parlamentar, às vezes foi um empresário, às vezes foi... mas não administrou nada. Aí você vai pegar no meio da crise... A hora que a gente está com o barco no meio da tempestade, a gente vai entregar para alguém que não tem bússola, e aí o cara vai por tentativa e erro tentando achar o porto. Não dá certo isso, não dá certo. Nós precisamos de prefeito experiente. Eu estou preparado, me coloco à disposição para a gente governar Campinas nessa situação bastante difícil em que a gente vive. Rogério Menezes, candidato a prefeito de Campinas, São Paulo. Campinas foi sempre uma cidade que todo mundo admirava em matéria de medicina, por causa da PUC, Unicamp, Penido Monnier, que foi sempre um hospital famoso em Campinas. E hoje a reclamação sobre saúde é muito grande. Procede essa reclamação? Realmente a saúde em Campinas está com déficit, está devendo muito, ou é o pessoal que reclama mesmo? Essa pergunta é do seu João, do Campo Grande. Seu João, procede a reclamação. O que ocorre nos últimos anos? Foi feito investimento em estrutura física. Foram reformadas a maior parte do centro de saúde, foram entregues unidades novas, foram feitas unidades de pronto atendimento, como a UPA do Carlos Lourenço, por exemplo, para citar um exemplo. Mas não foi acompanhado isso de uma gestão efetiva, um controle maior, para fazer com que a qualidade do atendimento acompanhasse a melhoria na qualidade física dos ambientes.
dos ambientes reformados ou recém-construídos. Então agora nós precisamos de fazer um choque de gestão. Nós precisamos, para poder fazer isso funcionar, e isso está levando ao quê? A uma sobrecarga dos hospitais, do atendimento de alta complexidade, e isso está desorganizando o sistema. Então hoje a gente tem um sistema que a gente tem, por exemplo, equipes de médico de família, aquelas que deveriam visitar as pessoas nas suas casas, que estão incompletas. Nós precisamos completar essas equipes, nós vamos ampliar essas equipes, aliás, para que elas atendam pelo menos 75% da população. Não dá para dar esse salto de 30% a 40%, hoje se fala em 50%, mas na prática está atendendo 1/3 da população. Nós precisamos, então, elevar o percentual da população, principalmente nos bairros mais necessitados, para fazer esse trabalho preventivo, para evitar que as pessoas fiquem doentes. E esse trabalho é possível e dá para ser feito se a gente recompuser as equipes e se a gente conseguir, então, trabalhar em parceria com as universidades, a gente ter médicos, né, que estão no processo de especialização, que a gente chama médicos residentes, né? A gente pode intensificar essas parcerias, estabelecer mecanismos de especialistas dando suporte aos clínicos gerais que estão no centro de saúde, e esses especialistas à distância, através da telemedicina. Então tem uma série de possibilidades que a tecnologia nos abre e nós vamos fazer. Hoje a gente tem, Roberto, a gente tem a possibilidade de controlar na palma da mão com o celular um buraco que está na rua. O Messias veio dirigindo aqui comigo, me trazendo para cá, passou ali perto de um buraco, o aplicativo pergunta, tem um buraco aí ainda? Aí você confirma lá, tem o buraco ainda, e ele continua informando para os outros que tem o buraco. Não é possível que a gente consiga controlar quase tudo na palma da mão do nosso celular e a gestão pública não consegue controlar a falta de remédios no centro de saúde, não consegue controlar se o médico está lá presente ou não está presente. Então, eu quero ser um prefeito que lembre, não estou dizendo que eu vou ser igual porque é muito difícil, mas que lembre o pai do nosso vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira, que está afiliado ao Partido Verde, o Grama, o nosso Magalhães Teixeira de saudosa memória, um dos melhores prefeitos da história de Campinas. Então, porque é um prefeito presente, humano, que vai começar a ver as questões de administração, a parte mais burocrática da gestão, às 5 da tarde. Estava falando aqui para a minha equipe, ó, prepara, porque o expediente burocrático vai começar às 5 e vai até às 11 da noite, 11h30 da noite. E nós vamos amanhecer já nos bairros, nós queremos acompanhar o que está acontecendo, ouvir a população, visitar os postos de saúde, os centros de saúde, visitar as escolas, visitar as obras que estiverem em andamento, para a gente poder botar essa casa em ordem com gestão. E eu sou um gestor experiente, testado e aprovado. Por onde eu passei, eu fiz gestão por metas e resultados, entreguei resultados. Basta perguntar por onde eu passei. Basta perguntar para os servidores da Secretaria do Verde saber quem é Rogério Menezes. No dia do servidor público, o senhor que é servidor e servidora, que a gente já cumprimentou aqui, pergunte para o pessoal da Secretaria do Verde, tem 116 servidores lá, quem é Rogério Menezes? Como ele administrou? O que ele fez acontecer na Secretaria do Verde? Entregou resultados? E por isso que eu tenho convicção de que eu posso entregar resultados em todas as áreas da Prefeitura, porque eu tive a minha oportunidade, fiz, entreguei e sou reconhecido por isso. Rogério Menezes, candidato a prefeito de Campinas, São Paulo, está aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital, explicando os projetos de governo dele, caso seja eleito, e realmente ele está bem preparado, não é? O Rogério está respondendo aí maravilhosamente bem. A Maraísa Ribeiro, olha lá, Rogério Menezes está conosco. A Maraísa Ribeiro, Rogério Menezes, como é que é? Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável de Campinas, no 2013 a 2020. Secretária adjunta. Muito obrigado, Maraísa, muito obrigado por estar conosco, obrigado a vocês todos aí que estão ouvindo Rádio Campinas Digital e também no Face da Rádio Campinas Digital. A dona Tereza da Vila Nova, Rogério Menezes, caso o senhor seja eleito, o senhor pretende fazer alguma coisa na área da cultura?
O jovem de Campinas não tem aonde levar a namorada, nem a noiva, nem a esposa, porque os teatros não estão funcionando e quando estão funcionando, a peça é muito cara. O jovem o único investimento dele é encher a cara nos barzinhos e depois partir para a droga. O senhor tem algum projeto sobre isso? Dona Tereza, muito obrigado. A cultura e o esporte serão 2 pilares do novo projeto, do novo ciclo de desenvolvimento para Campinas. E Campinas é uma cidade especial. Campinas tem baluartes da cultura, né? A gente é terra de Carlos Gomes. E a gente precisa liderar um novo desenvolvimento que tenha a inclusão, a questão da educação muito colada na questão da cultura e do esporte, do entretenimento. Então, artistas locais em programações descentralizadas junto às escolas, nos finais de semana. Então, a gente quer dinamizar. Nós vamos aumentar o investimento em cultura, vai sair de 1% no meu governo e vai para 1,5%. Isso é um aumento quase que 50%, né, do recurso da cultura. E nós vamos então fazer com que parcerias sejam feitas, uma programação extensa e permanente de cultura, onde inclusive eu estive com representantes músicos, funcionários municipais da Orquestra Sinfônica de Campinas, assumi também compromissos com o fortalecimento da nossa orquestra. Isso não é custo, gente, isso não é custo. Quando você põe na ponta do lápis, você vai ver que você traz divisas para a cidade. Imagina as orquestras do Brasil reunidas em Campinas. Imagina a gente fazendo atividades por toda a periferia da cidade, em todos os bairros, com os artistas locais, com parceria com a prefeitura e com as empresas. Imagina que isso traz inclusão social, traz esperança, afasta os jovens das drogas e do álcool, de ficar no barzinho ali se embriagando desde cedo. Então, essa possibilidade existe, porque aqui a gente tem uma série de artistas nos mais diversos campos. Eu falei da música, mas podia citar outros, artes plásticas, né? Nós vamos fazer isso, sentar com todo mundo, organizar isso, para que a gente possa ter um estímulo à cultura, a descentralização das atividades, um calendário permanente, e que a cultura e o esporte, o lazer e o entretenimento possam ser um dos carros-chefes do novo ciclo de desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Candidato a prefeito Rogério Menezes por Campinas, São Paulo. O senhor que já tem uma larga experiência no Veja, no meio ambiente. Essa pergunta aqui é meia braba, não, rapaz? Mas já morreu até gente por causa disso aqui, viu? Segundo a informação. Não sei se é verdade. O senhor pretende mudar alguma? Eu tenho que perguntar, porque o ouvinte pede para perguntar, eu vou perguntar, né? O senhor tem alguma coisa, algum projeto que pense em mudar esse sistema de coleta de lixo de Campinas e essa forma das empresas de ônibus, além de ser a passagem mais cara do estado de São Paulo, ainda tem uma tremenda ajuda da Prefeitura de Campinas. E o lixo entra governo e sai governo, é a mesma empresa. O senhor pretende fazer alguma coisa sobre isso ou vai continuar a mesma coisa? Não, não vai continuar a mesma coisa. Vamos começar pelo transporte. O meu vice se chama Adalberto Maluf. Ele é um dos maiores especialistas em mobilidade, em BRT, em transporte público de qualidade do país. Por isso ele foi convidado para vir para o Partido Verde de Campinas e para ser o nosso candidato a vice. Então nós vamos colocar o sistema do BRT para funcionar, que hoje está correndo risco. Tem obras que estão bem avançadas, mas eles já estão preparando aquele pontinho azul. Vocês já repararam o pontinho azul? O pontinho azul não tem aquela estação maravilhosa no Florence, no Campo Grande, aquelas estações. Todas as estações bairro a bairro que estão sendo feitas estão ficando bonitas. Só que elas não vão funcionar em 2021 e talvez nem em 2022. A senhora, o senhor que está nos ouvindo, está condenado aí a pegar o ônibus naqueles pontinhos azuis que eles estão instalando 50, 100 metros depois das estações. Por quê? Porque saiu a obra e não saiu a concessão do transporte. Então o ônibus novo, os 800 ônibus novos,
ônibus limpos, né, preferencialmente elétricos, com Wi-Fi, é um salto de qualidade no transporte, sem dúvida. Eles só vão chegar a hora que assinar o contrato da nova concessão. Então nós precisamos mexer essa nova concessão, vai trazer muita novidade. Vai tirar essa turma dos ônibus a diesel, aí, de muitos ônibus de baixa qualidade, que tem aí ônibus velho, e vai ter que colocar 800 ônibus novos, biarticulados, altos, da altura da plataforma da estação do BRT. Só que isso precisa acontecer rápido. E para acontecer rápido precisa prefeito experiente. Se colocar lá um prefeito que 2021, 2022 vai ficar aprendendo a governar, vai ficar parado o BRT. E a senhora, o senhor que está nos ouvindo, vai pegar o ônibus naqueles pontinhos azuis, sem acessibilidade. As crianças vão lá sair, desgarrar da mão da mãe, vão correr risco, que aquilo está apertadinho. Olha para, não é exagero, olha lá, por favor, Rogério Menezes está falando, está fazendo um alerta aqui do que pode acontecer com as nossas crianças, com os nossos idosos e também com as pessoas com deficiência, que não vão conseguir pegar ônibus nesses pontinhos azuis, enquanto as plataformas das estações novas não ficam liberadas, enquanto não chegam os ônibus novos. Então eu estou dizendo que precisa de um prefeito que sabe que isso está acontecendo. Porque se ele descobrir que isso está acontecendo no meio do ano que vem, até que assina o contrato, até que faz isso destravar no Tribunal de Contas, até que resolve o problema da concessão, nós vamos ficar numa situação gravíssima. Senhor, a senhora que estão nos ouvindo. Vamos falar também do outro ponto. Você perguntou sobre a questão de transporte, né? Eu aprofundei mais no transporte. Mas perguntou também do lixo. O lixo nós vamos fazer a parceria público-privada acontecer. Para ter um investimento de 930 milhões de reais, para ter produção de CDR, que é aquele tijolinho de lixo, para produzir energia, para fazer as cooperativas serem apoiadas, para a gente ampliar a coleta seletiva, que hoje aí está na faixa de 2%, 3%, para pelo menos no nosso governo a 10%, 15% do total do lixo. Então isso é possível, precisa a prefeitura entrar forte nisso para a gente ir construindo um caminho aí para que a gente cada vez menos tenha que enterrar lixo, porque lixo é dinheiro, é oportunidade. A gente pode fazer disso gerar rendas, oportunidades, fortalecer as cooperativas de catador. Então nós não vamos continuar na mesma direção, não na questão do lixo, nem na questão do transporte. Nós vamos melhorar, vamos fornecer serviços públicos de melhor qualidade nessas áreas. Nós estamos entrevistando o Rogério Menezes, candidato a prefeito de Campinas, São Paulo. Eu quero agradecer a Célia Menezes de Mello por estar acompanhando a gente aqui pelo Face, meu muito obrigado. A Silvinha, meu muito obrigado. A Silvana Rosa, obrigado aí pelos parabéns. A Anja Seregati, muito obrigado, parabéns, Rogério, estamos na torcida. Muita gente com a gente, muito obrigado a todos vocês pela audiência e pelo carinho de vocês, viu? Muito obrigado. Candidato Rogério Menezes a prefeito de Campinas, São Paulo, pelo PV, o número é 43. Como é que é? Dona Antônia. Rogério Menezes, caso você seja eleito, você tem algum projeto para resolver o problema de creche que, segundo o levantamento que ela fez, ultrapassa 7 mil crianças sem creche? É isso mesmo? Esse número tem variado, Roberto. Tem avaliações não aí é muito, não? de 5.500, 6.000, né? Alguns falam em 6.500. Então, na média aí, pelo menos 6.000 vagas precisam ser geradas. Nossa. Eu tenho um projeto inovador nessa área, que está sendo muito bem aceito na cidade. Eu tenho conversado com pastores, com padres, com lideranças religiosas e também com presidentes de entidades ligadas à criança, e o pessoal está gostando. Qual que é a proposta? Resolver a questão no curto prazo, 2021, na base das parcerias. A prefeitura recentemente começou a comprar vagas de creche privada. Então paga 800 e pouco aí por vaga, né? 830, 840 por vaga de creche privada por mês e para colocar as crianças. Eu acredito que a gente possa fazer convênios com as igrejas e as instituições para a gente até 20 crianças. Então 20 crianças está em torno aí de 16.500, 17 mil reais, faz aquele convênio, a comunidade se organiza, então vai acolher aquelas crianças mais próximas ali daquela comunidade,
As creches, as igrejas hoje têm espaços que podem abrigar creche. Lógico que nós temos que exigir todo o padrão aí da legislação, sem abrir mão disso, mas em parceria com essas igrejas, nós vamos viabilizar isso, parcerias privadas também com empresas que queiram ligar, que sejam ligadas ou próximas a essas igrejas, para a gente poder adequar o ambiente e receber essas 20 crianças. A gente não aglomera um monte de criança no pós-pandemia, que isso também não é bom, não dá para a gente fazer isso. E esses grupos de 20 crianças, a prefeitura repassa os valores para as igrejas, que tem espaços hoje que podem ser utilizados, porque eles nos finais de semana fazem os cultos, as atividades mais intensas, mas durante a semana não. Em geral, um dia à noite, mas não durante o dia. Então são prédios em geral alugados, bem adequados, né, em geral, muito limpos, muito organizados, e a gente pode então utilizá-los melhor, uma parceria com a prefeitura, com as igrejas e com as instituições também que têm militância aí na área da criança. E nós vamos fazer isso para quê? Para dar um fôlego para a prefeitura, para a gente poder depois planejar a expansão, planejar reformas, planejar ampliações, poder fazer uma mudança mais estrutural. Mas no curto prazo, em 2021, nós vamos acelerar essas parcerias, esses convênios, porque se a gente tiver 300 parcerias com 20 crianças, o nosso déficit está equacionado num primeiro momento. E aí também a gente vai trabalhando para planejar essa ampliação, embora a questão demográfica esteja mudando, né? Inclusive as crianças que estão tendo, as pessoas estão tendo menos filhos e tudo mais, a projeção dessa expansão não deva ser tão grande da rede, mas a gente vai adequando a rede às demandas regionais de cada bairro, enquanto isso a gente faz essa parceria para dar uma resposta no curto prazo para a população de Campinas. Esta é a Rádio Campinas Digital, falando diretamente de Campinas, São Paulo. Estamos entrevistando o nosso candidato a prefeito, Rogério Menezes, número 43, Partido Verde. O Rogério, ele está bem articulado aqui, mas eu vou ter que pular aqui, porque senão nós vamos levar aqui até 1, 2 horas da manhã para fazer todas essas perguntas que estão aqui. E aí os outros brigam, porque nós já estamos indo aqui para 45 minutos de entrevista. Passa muito rápido e nosso limite é ir 45, 50, porque senão vem o outro que é também, entendeu? E aí o Roberto Santana, coitado, não aguenta. Então vamos lá, vamos pular algumas aqui, vamos a alguma que eu acho importante aqui. Isso aqui são moradores do centro, inclusive não foi um não, foi várias pessoas que ligaram para me perguntar por Rogério Menezes. Candidato a prefeito de Campinas, Rogério Menezes. Campinas, que era uma cidade tão linda, dava gosto passear no centro da cidade, inclusive Francisco Glicério, a Igreja do Carmo e outras regiões centralizadas. E hoje a gente tem medo de andar em Campinas à noite. Moradores de rua, uma sujeira danada, um centro mal cuidado. O senhor tem algum projeto, já que o senhor é do meio ambiente, para melhorar essa situação? Olha, a gente tem observado o que acontece de melhor no mundo, nas cidades, nas grandes cidades, que têm revitalizado áreas centrais. O que tem sido feito? Lógico, limpeza é coisa básica. A gente vai ampliar a limpeza para manter as ruas, as avenidas, o calçadão também limpo. Mas além da limpeza, a gente precisa iluminar o centro. Ele está pedindo aqui também, o candidato a prefeito, o seguinte: o que vai fazer com os moradores de rua. Campinas é uma cidade propícia, além de ter almoço a R$1, as igrejas dão jantares e os moradores de Campinas dão o dinheiro, sustenta o vício no semáforo dando esmola. Então nós vamos iluminar o centro, já vou falar da questão aí que é social, mas é também uma questão de cidadania. Pergunta, né? Então nós vamos falar dos moradores de rua, mas eu estava falando da iluminação do centro. A gente precisa manter o centro iluminado e com a volta das pessoas ao centro, atividades culturais, esportivas, ocupar as vias públicas com horários em que fecha para os veículos. Tudo isso é o que se faz no mundo inteiro. Na questão dos moradores de rua, nós precisamos trabalhar com todos os direitos envolvidos. A gente tem o direito dos comerciantes de não ter essa situação ali dos moradores urinando na porta de suas lojas. A gente tem o direito das pessoas que moram no centro de conseguir ter um conforto de chegar na sua casa, de não ter essa insegurança que acaba acontecendo, esse medo, as ruas estão mal iluminadas.
as pessoas dormindo ali nas marquises e tudo mais. Então essa situação precisa ser enfrentada com firmeza, por um lado, no controle, na organização do atendimento, de forma integrada com equipes volantes, que a gente tem a parte da GM participando, a gente tem os serviços públicos participando e limpando, a gente tem a questão do atendimento social, das assistentes sociais, ampliar os atendimentos aos moradores, porque o atendimento hoje, essas casas que tem POP para os moradores de rua, elas não são suficientes. Elas são em número pequeno diante de mais de 830 e 840 moradores ou mais que têm circulado pelo nosso centro. Então, essa concordância de vários direitos é o aspecto central que eu queria mostrar aqui. A gente precisa sim ver os direitos humanos do morador de rua. A gente precisa sim reforçar a política assistencial e social. Mas a gente precisa também ter formas de abordagem, equipe multidisciplinares e agir a partir de um estabelecimento de regra. Ele falou aqui da questão dos alimentos, né? Você distribuir alimento, excelente, você levar o alimento, mas pode levar o alimento de forma organizada a alguns locais. Então nós podemos organizar tudo isso para que isso não resulte ali numa desorganização, né? As pessoas jogam fora, acabam recebendo vários alimentos, aí desperdiçam. Então, se a gente organizar tudo isso, combinar a regra, as pessoas serem orientadas, ter abordagem social, mas também ter abordagem quando precisa ser mais firme, para que cumpra-se as regras. E aí a gente vai conciliar o direito humano e o atendimento social com os demais direitos. Candidato a prefeito Rogério Menezes por Campinas, São Paulo. Essa pergunta também é de morador do centro da cidade. A cidade de Campinas, há um tempo atrás, criaram uma empresa que seria para educação no trânsito, da educação no trânsito. E acabou virando uma indústria da multa. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende fazer para acabar com essa indústria? Olha, o que a gente verifica é que, evidentemente, que os radares, no controle da velocidade, do abuso de velocidade, eles levam a uma maior segurança, a uma diminuição de atropelamentos. Isso é importante. Ninguém está vindo aqui falar que não tem que ter radar, não tem que ter controle. Mas não pode ter armadilha, tem que ter tudo sinalizado, as pessoas têm que saber claramente qual é a velocidade e não ter essa disparidade de um lugar é uma velocidade, no outro é uma segunda, no outro é uma terceira. Tem 3 velocidades. Pois é, aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Por quê? Porque você não consegue controlar o tempo todo em qual avenida você está e você confunde. E se você passa um pouco a mais e você é multado, não é justo. Então o que a gente precisa? A gente precisa fazer esse estudo de engenharia de trânsito, clarear claramente na cabeça da população quais são as velocidades, procurar, na medida do possível, unificar velocidades, ouvindo os técnicos de segurança, obviamente, para a gente não gerar mais atropelamento, mas buscar unificação em termos de velocidade, que é controlada, para a gente não ter essa disparidade, que isso é que gera confusão e gera multas injustas. A pessoa passa aqui, ele está achando que está ali num outro lugar, ele fez confusão com os limites e às vezes está um pouquinho acima da velocidade. Então a gente precisa reorganizar isso com base técnica, volto a falar, sem colocar em risco as pessoas, as vidas. Cada vida humana é muito importante, mas também pensando que não pode ter um objetivo arrecadatório, né? Não deve ter esse objetivo arrecadatório e deve sim controlar a vida, dar segurança para as nossas vias públicas, mas sem abuso, sem fazer com que as pessoas volta e meia caiam, se confundam e acabem pagando multas aí que não são devidas. Essa é a Rádio Campina Digital e eu sou Roberto Santana. Estamos entrevistando o nosso candidato a prefeito de Campinas, São Paulo, Rogério Menezes. O número é 43 e o partido é Partido Verde. Eu quero dizer para vocês o seguinte, todos vocês, a Rádio Campina Digital, eu já falei, não tem partido.
Não adianta dizer por que eu entrevistei o Rogério e não entrevistei o outro candidato, não. Nós aqui estamos aqui de portas abertas, os microfones estão abertos, os estúdios para todos. Agora, vocês têm que agendar. Não adianta bater aqui na porta da rádio, eu vou fazer uma entrevista, porque não tem quem vai te entrevistar de imediato, não é mesmo? Então, ligue para o nosso querido Arthur Rezende, 992-939405. Aí ele tem lá o dia, o horário que a gente vai atender você também, não importa o partido, e também não precisa ser candidato rico, como me ligaram hoje. Nada disso, aqui não tem isso não. A gente atende a todos, inclusive essa é a missão da Rádio Campina Digital, tá bom? Não tem esse negócio de separação não. E amanhã, às 15 horas, eu convido todos vocês que nós vamos entrevistar o candidato a vereador Guilherme Damasceno, às 15 horas, tá bom? Candidato Rogério Menezes, foi uma honra recebê-lo aqui, está de parabéns, né? Não enrolou em nenhuma das perguntas. Outra coisa, obrigado pelos parabéns, mas na cabeça do Roberto aqui deve ter duas, viu? As perguntas quem faz são os eleitores. Aquela arte que a gente faz e que manda para o ar, que o do Rogério já levou uma vantagem, porque ele vinha semana passada, nós tivemos problema de internet e ele não pôde vir. Então, por isso que ele teve mais perguntas do que os outros, né? Lógico. O pessoal ia vendo, mandava pelo meu e-mail ou pelo telefone. Então, o Roberto não é tão inteligente assim, não. Muito obrigado a vocês que me acham que eu sou um bom entrevistador, mas não é tudo meu, tá bom? Obrigado. Daqui a pouco eu vou pensar que eu sou, né? Daqui a pouco a Globo vai querer me levar e eu não vou querer ir, não, viu? Então, muito obrigado a todos vocês que me deram parabéns. Muito obrigado mesmo, viu? Candidato Rogério Menezes, normalmente não temos aqui no nosso horário, que nós já até ultrapassamos, né? Que já estamos indo quase para 1 hora. Eu bato aqui, eu faço um ping-pong. E a gente, né, para poder o pessoal saber quem é o candidato, por essas perguntas aqui, eles fazem uma análise do candidato, não é mesmo? Então vamos começar. Campinas. Campinas, uma cidade maravilhosa, uma capital da tecnologia. Política. Política, Partido Verde, sustentabilidade, futuro. Felicidade. Felicidade, Deus. Amor. Amor, Elizabeth. Paixão. Paixão pelo meu trabalho, pelo que eu consigo entregar de resultado e fazer bem ao ser humano. Família. Família é tudo. Religião. Religião, eu sou cristão e, junto com a minha esposa, católico. Dinheiro. Dinheiro, só o suficiente. Saúde. Saúde fundamental para a gente e eu preciso trabalhar muito para a gente entregar uma saúde de melhor qualidade em Campinas. Educação. Educação é a porta para o desenvolvimento do ser humano. Presidente. Presidente, precisamos conseguir um outro melhor. Candidato Rogério Menezes a prefeito de Campinas, São Paulo. Fale para os nossos ouvintes qual a diferença de comunista e democracia. A democracia é sempre o melhor caminho. Qualquer forma de governo que tenha ditadura não serve. A democracia permite a liberdade de manifestação e de participação. Estou sempre na democracia. Eu quero agradecer a todos vocês, meu querido José Valdini, um forte abraço para você e toda a família. Quero deixar um abraço a todos vocês que participaram conosco e que têm participado, né, dessas 2 semanas aí. O Rogério Menezes já está com quase 1000 visualizações dessa semana e hoje deve chegar aí a 3, 4, 5 mil. Meu muito obrigado pela audiência de vocês, meu muito obrigado pelo carinho de vocês. Candidato a prefeito de Campinas, Rogério Menezes. Os microfones da Rádio Campina Digital estão à sua disposição para a consideração final. Eu queria agradecer, Roberto, muito. Foi muito bom estar aqui. Passou rápido, muita interação. Ficou bacana. Gostei muito de estar aqui com vocês. E eu queria deixar uma mensagem final para o cidadão campineiro, para a cidadã campineira, que existe opção. Não se conforme com o marketing político, com políticos que mais parecem com sabonete, que são vendidos pelo marketing. Existe opção de conteúdo, existe gente séria, que está há muito tempo, que entregou resultados, que sabe o que tem que ser feito.
eu estou me colocando à disposição desse cidadão que está procurando essa alternativa. Então, se você gostou do que ouviu, se você quer conhecer o nosso plano de governo, pvcampinas.org, procura no site, dá uma olhada, lê o plano, analisa, que a gente tem uma análise muito boa da realidade, propostas muito condizentes com o momento em que a gente vive. Quero cumprimentar aqui o vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira, filho do Grama, do Magalhães Teixeira, nos apoia nessa eleição. Então isso é muito importante para nós. Existe alternativa, essa alternativa responde por nome de Rogério Menezes, o nosso número é 43, e eu tenho a convicção que se o senhor e a senhora me der uma oportunidade, nós vamos fazer toda a diferença para a qualidade de vida em Campinas. Meus queridos ouvintes, meu muito obrigado pelo carinho, meu muito obrigado pela audiência. Recebo um abraço do Roberto Santana e do Rogério Menezes, candidato a prefeito de Campinas. Um beijo do coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.